Após um misterioso vinil chegar às mãos de uma radialista da cidade de Salem, estranhas visões e acontecimentos sobrenaturais transformam sua vida em um inferno. Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast. Hoje estarei analisando o filme As Senhoras de Salem, de 2012, dirigido e escrito por Rob Zombie. E essa análise foi escolhida pelo novo assinante do meu canal, Arcanjo96BR. Já fica meus agradecimentos, e quem puder e quiser também se tornar assinante do meu canal, você estará ajudando a manter ele no ar, e também você pode escolher uma análise para eu fazer. E também vai ter acesso a conteúdo exclusivo e vai sempre conferir em primeira mão as análises que eu estarei fazendo daqui por diante. Bom, esse filme aqui eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que eu assisti, e também não conheço quase nada da carreira do Rob Zombie. Eu só sei que ele é um roqueiro, um músico, e que também é diretor de filmes de terror, e os únicos que eu assisti foram aqueles remakes que ele fez do Halloween, né? E eu já adianto que eu gostei desse filme. Eu classifico ele como um terror psicológico, bem na linha do Bebê de Rosemary. É um filme bem arrastado, mas é bem tenso, tem cenas até perturbadoras e bem psicodélicas também, né? E sem contar que tem essa temática sobre as bruxas de Salem, né? Que é algo que eu acho bem interessante, né? Então, se você já não curte, né, esse estilo de filme mais levado para o psicológico, né, se você não gosta, por exemplo, de Bebê de Rosemary, provavelmente você também não vai gostar desse daqui, né? Então, esse estilo de filme que não fica 100% explicado as coisas, né, que você tem que refletir bastante até chegar nas suas próprias interpretações, né? Não é um tipo de filme que vai deixar o negócio bem mastigado para você, né? Tem muita gente que não curte esse estilo de terror. E essa minha análise aqui vai ser com base na única assistida que eu dei, né? Então eu vou dar aqui minhas interpretações. Eu teria que assistir esse filme mais vezes, né? Que com certeza, se eu for assistir ele outras vezes, eu vou pegar mais referências e até outras coisas legais ali, né? Que numa primeira assistida às vezes passa meio batido, né? Bom, já fica avisado que agora vai começar a análise com spoilers. O filme começa mostrando no ano de 1696 um caçador de bruxas chamado Jonathan Hawthorne escrevendo uma carta, né, deixando ali, né, um testemunho dizendo que a bruxa Margaret Morgan está reunida com seu clã de 6 outras bruxas nas profundezas da floresta de Salem, e que a música blasfema que elas estão tocando ecoa na mente dele, que consegue levá-lo até a insanidade, e ele jura que vai destruir todas as pessoas que jurarem lealdade a Satã. Aí na sequência mostra, né, as bruxas fazendo todo o ritual ali com a fogueira acesa no meio da floresta e jurando lealdade a Satã, que vão profanar todas as coisas religiosas, né, com várias referências a Jesus Cristo e a Virgem Maria, né, falando coisas absurdas sobre os dois, profanando mesmo, né? E uma das bruxas até fala, né? Eu nego Jesus Cristo, né? O enganador de toda a humanidade. Aí as bruxas tudo... Aí a líder da bruxa, estamos preparadas para profanar todos esses corpos falsos, né? Vamos. E elas todas já ficando pelada e uns bichos feios, né? Essas mulheres. Vamos blasfemar, né? A prostituta da Virgem Maria, né? Blasfemar o Espírito Santo, né? E fazendo uns gestos lá pelado lá em frente à fogueira. E ela, vamos rir de todo o sofrimento dele, né? No caso de Jesus, né? Que morreu na cruz, né? Pra quem não sabe, né? Aí para lá, né? Umas imagens também meio perturbadoras, né? Elas fazendo rodinha lá e se tocando lá, né? Fazendo blasfêmia com o próprio corpo lá, né? No caso, né? E a trilha sonora muito boa, né? Porque dá o
tom mesmo ali, né, do terror, a fotografia aí nessa cena muito bem feita, e vai tendo uns flashes ali mostrando um bode, né, que é referência ao demônio, aí congela a tela e aparece o título do filme, né, As Senhoras de Salem, né. Aí já corta para os dias atuais, né, na cidade de Salem, né. Aí mostra, né, a protagonista do filme pela primeira vez, que está deitada de bruços, quase que pelada, só com uns meião. Aí ela acorda ali, bota a roupa e cumprimenta o cachorro dela. Aí vai no banheiro, né, dá uma cagada, tô zoando, não sei o que deve fazer. Aí depois mostra ela indo pegar o jornal na porta ali da onde ela mora, né, aí ela avista, né, uma pessoa ali, né, só uma sombra, que é tudo escuro lá, "Ô, tudo bom? É, novo inquilino", e a pessoa não responde nada e entra no quarto lá, né, no caso a vizinha dela, né. E como eu já tinha comentado, né, é um filme que é bem arrastado, então essas cenas aí são meio longas, né, mas é interessante que vai mostrando ali, né, como que é o dia a dia, né, dela, e abre um jornal, dá uma lida, aí depois mostra ela descendo as escadas, né, que ela mora tipo numa espécie de pensão, né, aí ela encontra a dona e a protagonista fala: "Ah, finalmente você conseguiu alugar o temido quarto número 5". Ela: "Não, não aluguei pra ninguém". "Ah, mas eu vi ali uma pessoa". "Ah, você deve estar enganada, né". E ela insiste: "Não, mas eu vi sim", né, e a dona continua negando, né, já é o primeiro mistério desse filme. Aí na sequência ela vai passear com o cachorro, aí mostra, né, a cidade lá, tudo um clima bem feio, escuro. Aí na sequência eles já colocam um comercial de TV bem colorido, né, para dar um contraste com as cenas anteriores, né. Provavelmente daí deve ser de propósito, né, aí mostra ali umas cores girando, bem psicodélico, com tipo um comercial da rádio Salem Rocks, né, no qual essa protagonista é uma das radialistas, né, que tem um visual bem chamativo e bem puxado pro rock mesmo, né, que é o universo que ela trabalha ali, né. Tem até uns dreads e umas tatuagens bem chamativas, uma delas bem no meio ali dos peitos ali, né, com um coração que chama até a atenção de um entrevistado um pouco mais à frente aí, né, e o nome dela é Heidi Lerock, acho que é assim que se pronuncia, né. Aí no comercial também aparece os outros 2 caras que trabalham com ela, né, um que se chama Herman Salvador, que ao decorrer do filme a gente vai vendo aí que ele gosta dela e é apaixonado por ela, né. E o outro cara se chama Herman Jackson. Aí eles começam a tocar na rádio uma banda de black metal lá de tan 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 tan. E pelo que eu pesquisei aqui, é uma banda fictícia que colocaram lá Leviathan The Flying Serpent. Aí tô entrevistando esse tal vocalista, né, aí dá pra ver lá que esses radialistas levam pro bom humor, né, e fala: "Ah, acho que minha mãe perdeu a virgindade, escutando essa música, Aí o entrevistador pergunta lá, né: "Ah, qual que é a filosofia por trás das suas letras?". Aí o vocalista: "Ah, nossa filosofia é expor as mentiras das prostitutas cristãs e Jesus, o verdadeiro portador da morte", querendo dar uma puta de cara blasfêmico lá, né, até com uma cruz na testa. Aí até o cara começa a rir, ele e a mulher lá, rindo na cara dele, e o vocalista com uma cara lá, né, de mal, né. Aí o vocalista fala: "Ah, nós não somos as ovelhas que ficam chorando por Deus, nós somos os bodes de Satã". Aí até o vocalista: "Ah, por que, né, não um porco e sim um bode?". Aí o vocalista explica, né, porque o bode é livre, né, e não pode ser controlado pelo seu Deus opressor, né, o Deus que é um porco deve ser eliminado. Então, fazendo um parênteses aqui, né, não deixa de ter, né, uma certa razão, né, que nem vou entrar muito a fundo aqui, né, no tema religioso, mas resumindo, né, o fanatismo religioso também já fez diversas atrocidades em nome de Deus, né, então tem todo esse outro lado aí que
durante séculos foram deturpando as palavras do próprio Jesus Cristo, né? Mataram, fizeram diversas barbaridades em nome dele, né? Sendo que ele pregava totalmente o oposto, né? E outro parênteses, né, sobre as bandas aí de rock, né, e depois que foram indo para os estilos mais extremos, né, como o thrash metal, né, que, por exemplo, ali na década de 70, né, quando surgiu o Alice Cooper, o Kiss, o Black Sabbath, né, que é considerado ali o pai do heavy metal, né, que mexe, né, com essa temática aí de magia negra, satã, né, então imagina, ainda mais naquela época ali, né, que a Igreja Católica ainda era muito forte, né, então mexia, né, com toda a fé, né, até com a hipocrisia, né, desses fanáticos religiosos, né, então muitos aí taxavam essas bandas como, não, esses caras são demoníacos, né, esse cara realmente, né, mexe com magia negra, tanto que você vai ver ali, a maioria dessas bandas era mais para contestar ali, né, o sistema e porque gostava, né, dessa temática, né. Por isso aí que no filme eles também estão abordando isso daí, né, porque muitos aí também levaram mais pro lado extremo, né, algumas bandas aí, meio que criando, né, um personagem ali, né. Então também tem o fanatismo dos fãs desse estilo de banda. Tem muitos aí que realmente acreditam que os caras, né, são, nossa, satanistas, são caras extremistas, né? Não que não possa existir uma banda, outra, um integrante, outro, né? Bom, mas é só para dar uma contextualizada aí, ver a importância que teve também essas bandas ali nos anos 70, 80, né? Mas voltando ao filme, né? Então, por isso que eu achei bem legal essa maneira que o Rob Zombie colocou, né? Através desse personagem, esse questionamento que essas bandas de metal, né? O thrash metal sempre fizeram, né? Que é fazer esses questionamentos aí aos fanáticos religiosos, né? Que falam tanto, né? De querer dizer o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, né? Mas fazem muitos, né? Principalmente os fanáticos aí, eles fazem totalmente o oposto que próprio Jesus Cristo pregou, né? Não julgue para não ser julgado, né? Bom, mas voltando ao filme, né? Aí quando ela tá indo embora da rádio, a recepcionista fala, alguém deixou aqui um disco para você, ela vai ver de uma banda chamada The Lords, e a embalagem é bem legal, né? Bem chamativa, aí o amigo dela, isso aí deve ser uma bosta, né? Só porque você falou isso eu vou levar para casa para escutar, né? Aí ela vai, né, com o amigo dela cabeludo pra casa, aí tem todo um clima lá dos dois meio chapadão, escutando um som, até que ela coloca esse tal disco para dar uma conferida para ver do que se trata e começa a tocar só uma música instrumental bem macabra, né? E nisso ela começa a ter algumas alucinações. Aí nessas alucinações ela vê aquela bruxa que estava sendo mostrada no começo do filme, agora tirando um bebezinho de dentro de uma mulher e cuspindo na criança e falando atrocidades, ser repugnante e tal. Aí mostra lá que vai matar a criança e a câmera depois já corta já pra radialista, tipo, tendo nessas visões lá e passando mal, né? E esse é bem o tom do filme, né? Que vai sendo jogado informações, cenas aparentemente desconectas e que a gente tem que ficar esperando para ver o que essas tais imagens ou flashbacks ou alucinações vai estar querendo dizer no final do filme. Bom, aí tentando dar uma resumida, aí tem um dia que vai um convidado lá na rádio, que é um escritor que fala sobre esse período das bruxas de Salem. Aí, durante essa conversa aí, ela coloca para tocar aquela música desse tal vinil misterioso e fica... E o cara, esse escritor fica intrigado com essa música. Aí depois, né, quando ele chega lá em casa, ele fala com a esposa... eu fui lá na rádio e tal, escutei uma música lá que me chamou a atenção, aí ele vai ver lá nos manuscritos lá, umas pesquisas que ele tinha feito para escrever o livro lá, aí ele vê lá umas escrituras antigas e vai vendo a nota das músicas lá e ele compara com a gravação que a esposa dele tinha feito dessa tal música
que ele foi lá na rádio, ele, parece a mesma música que está nesses escritos antigos, né? Ele já faz uma ligação ali que algo tá estranho, né? E eu esqueci de comentar, enquanto tá tocando na rádio, aí vai mostrando também outras mulheres na cidade que vão tendo também, vão meio que entrando em transe ao escutar essa tal música. Aí mais pra frente, a radialista, quando tá chegando em casa, ela encontra com a dona da pensão, que tá fazendo uma reunião com duas amigas, e as duas amigas também bem estranhas, aí chama ela pra se juntar lá, e aí ela começa a beber e conversar, e outro parênteses aqui, né? O filme vai dando a dúvida tanto pra gente que tá assistindo, pra própria personagem, que esses tais visões pode também ser efeito do álcool que ela toma ou das drogas, né? Então fica meio com essa dúvida aí, né? Aí uma dessas amigas da dona da pensão fala que consegue ler a mão, o destino, aí pega a mão da radialista e vai falando lá umas coisas misteriosas, que vai deixando ela com o pé atrás, ela acha melhor ir embora e sobe pro quarto dela. Aí ela deita pra tentar dormir, aí começa a escutar o latido do cachorro dela, ela vai ver o que tá acontecendo, aí abre a porta e vê que a porta daquele tal vizinho que ela viu e que a dona da pensão falou que não tinha ninguém, tá aberta, aí ela entra, aí o quarto tá todo com uma iluminação macabra e com uma cruz lá acesa, aí ela vai lá e estende os braços e vai tendo visões do inferno, de uma criatura que parece o demônio ouvindo uma música. Aí ela vai sair do quarto, aí ela se depara com aquela mesma bruxa das visões e vai falando lá mais atrocidades, falando, você vai ser a lâmina que sangrará as bucetas das filhas de Salem, né? Falando uns bagulhos lá, né? Aí ela acorda, né? Aí, como eu falei, né? O filme vai mexendo com a gente que tá assistindo mesmo e dando a visão também do personagem, que ela não sabe se é visão ou se é pesadelo, se aquilo aconteceu ou não aconteceu, se é efeito de droga ou se não é efeito de droga. Aí um outro momento do filme que eu destaco, quando ela entra numa igreja e aí chega o padre e fala, o que você tá fazendo aqui? Né? Aí o padre também começa a ter uns comportamentos estranhos, né? Você é uma vadia imunda de Satã e pega a cabeça dela, fazendo referência como se fosse fazer, né? Ela fazer sexo oral nele, né? Aí ela meio que acorda também e vê que aquilo lá é uma alucinação que ela teve. Ela, isso aí, eu vi que você estava dormindo aí, o que aconteceu? O padre falando. Aí, em paralelo a isso, aquele escritor também vai investigando mais sobre esses tais mistérios, né, para ver o que está acontecendo, até que chega um momento que ele vai tentar falar com a radialista, aí a dona da pensão e as outras mulheres aqui. Chega nesse momento do filme, aí a gente já saca ali que provavelmente elas são bruxas, né? Ou encarnação de bruxas, né? Então estão fazendo tudo um ritual com ela lá e já armam uma arapuca pro cara lá e já manda o cara pro inferno também, né? Pra não atrapalhar os planos dela, né? Bom, dando mais uma resumida aí, né? Aí tem um momento do filme lá que as três bruxas já estão com a radialista meio que já nas mãos lá, e ela já tá toda meio que já entregue lá, dopada, numa cadeira, e elas levam ela naquele tal quarto, aí mostra que vai estar indo tipo por uma outra dimensão lá totalmente estranha, né, que parece um portal ali, né. Aí vai mostrando uma criatura horripilante que provavelmente é um anãozinho que tá caracterizado como um monstro lá, aí, como se estivesse fazendo uma referência ao demônio, ao nascimento do demônio. Pelo menos foi essa a interpretação que eu tive lá, né? Muito bem feito essa criatura lá, né? Bom, aí no ato final do filme é mostrado, né, que, pelo que eu entendi, né, agora já a minha interpretação, né, as bruxas estavam, na verdade, se vingando dos antepassados daqueles que condenaram e mandaram as bruxas para a fogueira. E que essa radialista seria a mãe da encarnação do Satã, né? Como se fosse tipo a Nossa Senhora das Trevas ali, né? Que seria, né, a mãe do Satã. E essas cenas ali finais também são bem perturbadoras e muito bem feitas, né? Umas criaturas macabras, sem rosto, com aquelas vestimentas de papa, de bispo, e batendo uma, se masturbando,
E a edição muito bem feita e mostrando lá, tipo, um cara estilo roqueiro comendo a radialista lá, meio que engravidando ela e tal. Aí até que ela, né, tem o filho lá, que seria a encarnação do Satã, e com isso concluiu a vingança. Aí no finalzinho do filme é mostrado um noticiário que uma pessoa, ao entrar naquele local onde estava sendo realizada aquela reunião de todas essas mulheres, né, aí é revelado que elas estavam todas mortas. Aí fica um questionamento: o que será que aconteceu? Será que foi uma espécie de seita? E por que elas cometeram um ato contra a própria vida? Então, né, segundo a minha interpretação, não foi, né, o suicídio, sim, as bruxas conseguiram fazer, né, essa vingança e meio que manipulou elas próprias a tirarem a própria vida. Então é um filme que eu dou nota 8. E se você tiver algum outro ponto de vista, deixa aí nos comentários. Se você discorda de alguma das minhas interpretações, sempre é bem-vindo essa troca de ideia. E para quem caiu aqui pela primeira vez, fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal, dá uma fuçada, tá tudo dividido e separado em playlists. É uma boa opção para vocês escutarem em qualquer lugar. Beleza, pessoal? Falou e até a próxima!